Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhores e senhores deputados, senhor Embaixador, no momento em que a Áustria assume a presidência do Conselho da União Europeia para os próximos 6 meses, a Europa enfrenta um conjunto de desafios que podem colocar em causa a sua coesão e a sua capacidade para se continuar a assumir como um espaço de liberdade, desenvolvimento e prosperidade que todos conhecemos. Foi com base neste contexto que o Governo austríaco definiu como grande prioridade da sua presidência a questão das migrações, adotando mesmo como lema uma Europa que protege, dando uma especial atenção à questão da segurança e do combate à imigração ilegal. O Governo austríaco declarou que pretende, nos próximos 6 meses, construir pontes na União Europeia e reduzir tensões, o que nos parece uma tarefa importante, mas uma tarefa difícil, muito mais para um governo conhecido por algumas posições mais restritivas quanto à chegada e à permanência de candidatos de asilo à Europa. No entanto, esta é uma tarefa fundamental, pois a União tem falhado em encontrar uma posição concertada para o enorme desafio que as migrações têm colocado aos 28 Estados-membros. Numa Europa em que a corrente eurocéptica tem vindo cada vez mais a ganhar expressão, também em Portugal. E sabendo que estamos a menos de um ano das eleições europeias, é fácil de entender que em muitos países este será o tema principal e, em alguns, talvez o único, da discussão política. Ora, por isso poderá restringir a capacidade de alguns Estados-membros nas negociações e nas decisões que têm de tomar sobre estas matérias. Assim, importa saber de que forma o governo português encara a abordagem que é feita pela presidência austríaca relativamente ao dossiê das migrações. Estaremos nós a responder, eventualmente a uma pergunta que muitos fazem, no caminho de ter uma posição mais dura da União Europeia neste domínio? Convinha saber. É que, conhecendo os resultados do último Conselho Europeu e das enormes dificuldades de entendimento nesta matéria, é importante saber qual é o limite traçado pelo Governo, de forma a garantir a segurança dos cidadãos europeus, sem comprometer as aspirações e os direitos de todos aqueles que chegam às fronteiras europeias. Outro tema de grande relevância tem a ver com a negociação para a saída do Reino Unido da União, que deveria estar concluída, ou que deverá estar concluída, em março de 2019. Nos últimos dias, os desenvolvimentos ocorridos no seio do governo britânico vieram demonstrar que este é um processo que está longe de estar fechado e que terá consequências importantes para o espaço europeu. Independentemente das decisões que o Reino Unido venha a tomar, começa, infelizmente, de novo, a especular sobre a possibilidade de não haver um acordo efetivo entre a União Europeia e o Reino Unido, precisamente no momento em que se exigia o acelerar do processo negocial para que os prazos estabelecidos para o acordo fossem cumpridos. Assim, este é um dossiê que ganha ainda maior importância e complexidade e que terá consequências no futuro da economia, do comércio, da segurança e defesa da União Europeia. Por isso é imperioso que a presidência austríaca assuma esta questão como primordial. Para nós, é fundamental que o governo português acompanhe nos seus diversos planos estas negociações, de forma a salvaguardar os nossos interesses na relação com o Reino Unido. Mas permitam-me, senhores deputados, no entanto, de destacar que no Reino Unido, naquele país, vivem cerca de 400 mil portugueses e que devem merecer do Governo o apoio e o acompanhamento necessários face à situação excepcional que vivem. As pessoas devem ser sempre a nossa principal preocupação. Acresce que, perspectivando a possibilidade de não haver acordo, é importante que Portugal prepare um plano. Como já disse a Sra. Secretária de Estado na reunião de Comissão dos Assuntos Europeus, podemos chamar um plano B, poderíamos chamar um plano de contingência, mas o plano no sentido de defender os interesses da nossa comunidade residente no Reino Unido e que, não havendo acordo, queira ali permanecer e a viver. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, a Áustria, considerando a sua posição central na Europa e a sua própria história, defende uma maior integração dos seus vizinhos dos Balcãs Ocidentais na União e define esta matéria como uma das suas prioridades. Insiste na importância da estabilidade naquela região e defende mesmo uma pré-adesão desses países à União Europeia. No entanto, nunca se refere a um país importante também, que é a Turquia. Era bom saber como é que o governo português analisa e avalia esta opção da presidência austríaca. Gostaria ainda de me referir ao quadro financeiro plurianual, um dos dossiês com maior ênfase no nosso país.
Esta é uma matéria de enorme importância para Portugal, que viu na proposta da Comissão Europeia para o quadro financeiro até 2027 serem diminuídos os apoios para as áreas da pesca, da agricultura e das políticas de coesão, devendo, como é evidente, o Governo ter aqui uma especial atenção quanto aos desenvolvimentos futuros e claramente desejamos, que a presença austríaca tenha a capacidade para encontrar soluções neste âmbito. Aproveitamos também para perguntar quais são as perspectivas do Governo relativamente a este dossiê durante a presidência da Áustria. Esta é uma presidência que, como já referi, tem lugar num momento de grande importância para o futuro da União Europeia. Muitos, certamente aqui no debate, vamos ter conhecimento, têm dúvidas sobre a capacidade austríaca de liderar um conjunto de negociações determinantes devido a posições assumidas no passado pelos seus responsáveis governativos. No entanto, os compromissos já assumidos em diversas áreas permitem acreditar que estas dúvidas serão ultrapassadas para bem da Europa e para bem dos europeus. E já agora, Sra. Secretária de Estado, e para falar em compromissos, permita-me que aborde aqui uma questão. Hoje o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, numa entrevista à Rádio Renascença, afirmou que no futuro poderá haver um novo acordo com as esquerdas que deverá significar, e vou ler, também um avanço em matéria de política externa e em matéria de política europeia. Antecipando já o debate que aqui se vai instalar, eu gostava, Sra. Secretária de Estado, que nos explicasse, que nos desse algumas linhas do que é que quer dizer um avanço, sobretudo com os partidos à nossa esquerda, em matéria de política externa e em matéria de política europeia. Estamos muito curiosos para saber o que é que eventualmente nos terá para dizer.